A recente burla no pagamento das pensões denunciada por ex-combatentes do Programa de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração DDR marcou mais um episódio de controvérsia na história da Renamo, evidenciando como práticas obscuras e falhas na gestão de recursos podem afetar profundamente a confiança daqueles que se sacrificaram tanto durante o período de conflito. Segundo as denúncias, os ex-guerrilheiros que lutaram em nome de um suposto direito à reintegração digna foram iludidos com promessas de receber cerca de 2,5 milhões de meticais, quantia que corresponderia a aproximadamente 35 mil euros, apenas para constar que, na verdade, o que lhes foi entregue foi irrelevante, a soma de 1.500 meticais. Essa discrepância não apenas expõe um suposto esquema de burla que teria sido idealizado e coordenado pelo líder do partido Sufo Momade, mas também a profunda desconfiança entre os combatentes e a própria instituição que os representa, revelando que mesmo após o fim do conflito, práticas de má administração continuam a manchar a credibilidade da Renamo. Desde os primeiros momentos em que a Renamo emergiu como grupo guerrilheiro, o cenário que se desenhava era repleto de tensões e de uma luta implacável contra o regime que detinha o poder. O grupo, que nasceu como resposta à hegemonia da Frelimo, partido responsável não só pela luta pela independência, mas também pela consolidação do poder no pós-independência, passou a ser visto tanto por seus opositores quanto por seus críticos como entidade disposta a recorrer a métodos questionáveis para alcançar seus objetivos. Durante a prolongada guerra civil, que se estendeu aproximadamente de 70 até 90, a Renamo se consolidou como uma força insurgente que usava de táticas militares ousadas, muitas vezes associadas a ações que feriam os direitos humanos e geravam um clima de medo, mas os dois lados também não são inocentes. O processo de desarmamento que se materializou com o acordo de paz e a implementação dos programas de DDR trouxe consigo a esperança de uma nova era para aqueles que haviam vivido imersos na violência, mas acabou também revelando de maneira lamentável uma série de falhas estruturais e de uma gestão interna que ainda carregava resquícios de práticas autoritárias e de favorecimento de interesses particulares. O episódio da burla no pagamento das pensões é apenas a mais recente de uma série de problemas que vem assombrando a Renamo, que, após ter se transformado de um grupo armado em partido político, continua a enfrentar desafios de transparência e de prestação de contas. As promessas feitas aos ex-combatentes durante a assinatura dos acordos DDR eram, em teoria, parte de um grande esforço para reparar, ainda que de forma simbólica, os horrores vividos durante os anos de conflito. Contudo, a realidade demonstrou que os recursos destinados a esse fim foram supostamente desviados ou mal administrados, e a figura central dessas falhas é justamente o do dirigente Sufo Momade, acusado de ter sido o cérebro por trás dos desvios e de ter elaborado mecanismos que beneficiaram determinados círculos internos em detrimento dos direitos daqueles que deveriam ter sido recompensados pelo sacrifício de suas vidas. Essa situação tem repercussões que se estendem muito além do simples descumprimento de acordos financeiros. Para os ex-combatentes, a sensação de traição é avassaladora, pois em um contexto onde a reintegração à sociedade deveria representar a cura de feridos profundos, a má administração dos benefícios prometidos amplia o sentimento de abandono e de injustiça. A falta de transparência e as controvérsias sobre a forma de pagamento, que incluiria, segundo relatos, uma promessa de entrega de cheques e de material de construção, mas que acabou resultando em um pagamento absurdamente inferior ao acordado, deixam claro que o sistema, ao invés de promover a reconciliação, está contribuindo
para a perpetuação das divisões e para o enfraquecimento da confiança pública. Essa crise de credibilidade afeta não só os ex-combatentes, mas também a própria imagem internacional de Moçambique, uma vez que o país busca consolidar uma reputação de estabilidade e progresso, enquanto episódios como esses demonstrarem que o passado conturbado ainda lança sombras sobre as instituições que deveriam ser instrumentos de paz e desenvolvimento. Ao longo dos anos, a Renamo tentou se reinventar politicamente, passando de movimento revolucionário para um partido que disputa o poder nas urnas, mas sem conseguir se desvincular completamente do legado de sua história beligerante. A transição para a vida política não eliminou os problemas estruturais herdados no período de conflito e, pelo contrário, intensificou as necessidades de uma reforma interna que garantisse de maneira efetiva a transparência e a boa governança. As discrepâncias constatadas no pagamento de pensões são um claro indicativo de que, mesmo em um cenário de aparente pacificação, os interesses pessoais de falta de mecanismos rigorosos de auditoria continuam a minar os esforços de reconstrução e de consolidação da paz. Esse contexto gera uma série de reflexões sobre a viabilidade de programas de reintegração que dependem tanto da confiança mútua e do compromisso ético dos envolvidos, quanto da capacidade dos gestores em administrar recursos de forma justa e equitativa. A situação aponta para a necessidade de uma profunda revisão dos processos adotados pela Renamo e por outras instituições responsáveis pela implementação dos acordos de DDR, a imposição de normas mais rígidas de transparência e a criação de mecanismos de fiscalização independentes e a responsabilização dos gestores que cometem irregularidades são medidas urgentes para evitar que práticas fraudulentas se perpetuem e para restaurar a fé dos ex-combatentes e da população na capacidade do Estado de honrar seus compromissos. Além disso, é fundamental que se estabeleçam canais de diálogo e de reparação que permitam que os afetados pelo descumprimento dessas promessas possam de alguma forma ter suas vozes ouvidas e suas reivindicações atendidas, contribuindo para um processo de reconciliação que vá muito além de meros acordos formais. O episódio da burla no pagamento das pensões, portanto, é um triste reflexo de uma trajetória marcada por conflitos, pela persistência de práticas políticas controversas e pela dificuldade de romper com o passado que continua a influenciar em decisões do presente. Ela revela não apenas a fragilidade dos mecanismos de reintegração, mas também a complexidade inerente à transformação de um grupo insurgente em uma entidade política que pretende representar os interesses de um vasto contingente de cidadãos. A realidade demonstrada de promessas não cumpridas e de recursos desviados serve de alerta para a importância de se implementar reforços estruturais que possam efetivamente coibir práticas de má administração e promover um ambiente onde a justiça e a equidade sejam de fato os pilares de toda ação estatal. Assim, enquanto a Renamo luta para se desvincular dos horrores do passado e construir uma imagem mais positiva, os episódios de burla e de descumprimento de compromissos continuam a lançar dúvidas sobre a sinceridade de seus propósitos e sobre a viabilidade de um processo de reconciliação que realmente atenda às necessidades de um povo marcado pela dor da luta por um futuro melhor. Ninguém esperava por essa acusação, ninguém esperava, é uma afirmação que impressiona. O Sufo Momad é acusado de burla por ex-guerrilheiros da Renamo. Uma informação que chega e não surpreende a nenhum moçambicano. Não estou a dizer que seja verdade ou não. Claro que não, mas nós sabemos muito bem que a quando da saída de Venâncio Mondlane do partido Renamo, as questões das contas não estavam claras, na verdade. E é um dos pontos que
Venâncio Mondlane sempre abordava quando falava da situação estranha das contas da Renamo. E hoje temos essa notícia de que, na verdade, os guerrilheiros que deviam receber 1.500 meticais, aliás, que deviam receber mais de 2.400.000 meticais, talvez ao longo deste período apenas recebiam 1.500. Só que a quantia não é especificada se é mensal ou não. Agora, o que está a acontecer é que é aquilo que eu digo sempre, que o Sufo Momadi como líder partidário fracassou. Suponhamos que essas acusações não sejam verdadeiras, o que não sabemos, mas é uma acusação forte que os ex-guerrilheiros da Renamo fazem contra o Sufo Momadi. Nós sabemos muito bem que o processo de desmobilização, né, o DDR, o famoso DDR, não ocorreu como se esperava. Há muitos ex-combatentes, muitos ex-guerrilheiros da Renamo saíram de forma, alguns já talvez saíram de mãos vazias, e também foi um processo complicado. Mas, segundo a Renamo, o porta-voz falou que se entregou, o processo DDR foi um sucesso. Mas agora, os mais velhos, os que fizeram parte dessa guerrilha, dizem que não receberam os valores e não estão a ser tratados da devida maneira, não estão a ser considerados, uma vez que eles são os fundadores, uma vez que eles participaram do início deste partido, que hoje é o que é, graças à sua luta. Eles sacrificaram a sua juventude ao longo desse tempo todo, mas na hora de receber o seu dinheiro, aquilo que eles realmente merecem, não cai nas suas contas. É isso que tem preocupado esses indivíduos. Então, eu digo muito que a Renamo perdeu a confiança do povo. O reflexo disso são as eleições que aconteceram no ano passado, a 9 de outubro, que mostram que nas urnas a Renamo já não tem a mesma força que tinha antes. Grande parte disto acontece por causa de algumas movimentações estranhas que aconteceram ou que acontecem na Renamo agora. Porque nós estamos a falar de um partido que teve consigo, ao seu lado, um dos maiores, se não o maior candidato de Moçambique. O senhor que estava a controlar todas as massas moçambicanas. Ali era o trunfo da Renamo para poder continuar como o segundo maior partido, ou até maior, né? Porque nós sabemos muito bem que a popularidade de Venâncio Mondlane, associada também à popularidade da Renamo naquele momento, podia chegar muito longe. Mas agora, depois dessa decisão, daquilo que aconteceu, de quase enxotarem Venâncio Mondlane do Congresso da Renamo, agora a própria Renamo já não tem aquilo que é a situação. A situação da Renamo está a piorar cada vez mais, porque a Renamo está-se a dividir, porque tem aqueles que estão a favor desse novo líder e tem aqueles que são antigos que recusam esta liderança. Percebem? Isso já vem de anos atrás, de muitos anos. Então isso preocupa aquilo que aqueles que são os simpatizantes do partido Renamo, que já manifestaram várias vezes a não concordância com o Sufo Momadi. O que isso vai desencadear? Vai desencadear provavelmente uma divisão do partido. E a divisão do partido vai fazer com que o partido perca aquilo que é a sua força. A fragmentação de um partido faz com que a força desse partido caia, sem contar que a própria credibilidade vai cair, tanto do partido formado quanto do partido que foi abandonado, nesse caso, aqueles que abandonam o partido por não concordarem com algumas decisões que lá são feitas. Então, isso vai afetar muito aquilo que é o partido do Renamo. Pelo contrário, no outro lado, Venâncio Mondlane, que fez parte e deu a chance do partido usar a sua popularidade. Eu já disse muito bem em vários vídeos que a política não é simplesmente orgulho. Quando se está em uma situação de querer ganhar eleições, as pessoas devem olhar o que neste momento vai dar votos ao seu partido. Parece que a Renamo não tem uma boa estratégia para poder eleger os seus candidatos. A Renamo sempre foi olhada como símbolo de resistência. E naquele momento, uma das figuras que representava a resistência dos moçambicanos era Venâncio Mondlane. Então não fazia muito sentido que o partido que é símbolo da resistência se juntasse àquele que representava a resistência dos moçambicanos naquele momento. Mas parece que o tempo inocentou Venâncio Mondlane com a situação que está acontecendo neste momento na Renamo, porque nós lembramos que ele teve que meter processos, foi uma lenga-lenga que não dá para lembrar aqui, só fazendo, eu fiz um vídeo sobre isso, a falar da trajetória de VMC em cada um dos partidos que ele passou e quais foram as motivações que o fizeram abandonar esses partidos. Mas em particularidade, aquilo que aconteceu com a Renamo até hoje não faz sentido, porque
Como candidato presidencial, o Suf Mahamat não é servir. Ele podia continuar como líder do partido, mas deixar-se o Venancio Mondlane como candidato presidencial seria maravilhoso para o partido. O partido ia ganhar vários assentos na Assembleia da República e etc. Mas quando impediram, depois teve aquela questão de impedir o próprio Venancio Mondlane de usar o material de campanha da Renamo. Aquilo também foi um tiro no pé. Foi uma questão muito terrível. Agora nós estamos a ver que a base da Renamo, aqueles que são responsáveis pela criação do partido, de certa forma estão insatisfeitos com o próprio partido e fazem uma acusação gravíssima ao seu líder máximo, ao líder e ao presidente do partido, que é uma acusação de burla, de ter enganado aqueles que deram seu sangue, deram a sua juventude para poder criar o partido e defender os ideais do partido, que antes era uma guerrilha inicialmente. Então é algo grave, é algo que preocupa os moçambicanos e acaba tornando cada vez mais, aumentando a desconfiança, porque parece que os políticos, quando chegam na cadeira máxima em Moçambique, esquecem-se daqueles que foram os principais atores para elegerem ou para escolherem. Por isso que em Moçambique as pessoas já não, grande parte das pessoas já não estão no trabalho de votar, de ir às urnas, porque já desistiram, na verdade. Eu digo isso. Os moçambicanos perderam muita esperança em relação a todo o contexto político que circulou Moçambique, circulou a situação de Moçambique, acabou tirando a esperança do já povo cansado, que é um povo moçambicano. Então, nós esperamos que essa questão da Renamo seja resolvida e que isso não seja verdade. Porque se for verdade, vai ser um dos maiores escândalos dentro do partido Renamo e vai sujar aquele que foi o legado de Afonso Dhlakama, que se dedicou muito e tinha o respeito de cada um dos antigos, dos ex-guerrilheiros da Renamo. Todos tinham orgulho de estar ao lado, de defender e de dar o seu sangue por Afonso Dhlakama, porque acreditavam nos seus ideais. Mas quando chega um líder que não inspira nenhum orgulho daqueles que vestiram a camisa, deram seu sangue e deram as suas vidas, porque muitos perderam a vida ao longo desse percurso, e simplesmente são abandonados, e a pensão que devia ser para reconstruírem as suas vidas que perderam ao longo desses combates não foi, de certa forma, foi usada para interesses individuais. É algo que traumatiza realmente. É o que nós não queremos para Moçambique. Mas o importante é que o seu comentário, como dizem, eu falo muito e vou continuar a falar muito, mas eu peço, para quem não gosta é só parar o vídeo por aqui, mas não deixe de subscrever e acompanhar as análises e as matérias que eu trago aqui no canal Verdades da África. Muito obrigado por estar aqui comigo. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.